A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que nesta manhã o Senhor nos conceda as bênçãos para cada um. Quero aqui pedir oração pelo nosso pastor, presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima. Que Deus dê saúde e sabedoria a ele continuar essa missão. Ao nosso pastor Rosildo aqui em Ailandra, que assumiu esta obra, e nas mudanças que for fazer, é necessário que Deus venha confirmar. Quero aqui deixar minha saudação a todos os meus filhos, meus familiares, que Deus continue abençoando as suas vidas. Hoje eu quero abordar um assunto na palavra de Deus que raramente as pessoas até citam o versículo, mas ainda não vi ninguém abordar esse assunto. E a minha preocupação é de compartilhar com os irmãos, e aquele que achar alguma dúvida, está livre aí para acessar aí o comentário no YouTube ou no Facebook. Estamos aí prontos aí para a gente compartilhar e chegar a um denominador. Quero hoje falar sobre lições da vida, algumas lições da vida, do fruto da vida com Deus, fruto da vida com Deus. Quero falar aqui sobre o ser humano, sobre nascimento, adolescência, juventude, adulto e velho. Mas eu vou me aperfeiçoar mais quando chega a velhice. Porque quando estamos aí na flor da idade, na inocência como criança, ou quando jovem é com toda força, com todo vigor para desfrutar, parece que nunca vai chegar ao fim, nunca. Mas a palavra de Deus nos orienta a algo diferente. Quero ler convosco aqui, pelo menos 2 primeiros versículos da palavra de Deus, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. É um versículo muito comentado, é tema às vezes até de congresso. Diz o texto assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Aí ele vem dizendo, antes que escureça o sol e a luz, e a lua, as estrelas, e torne vir as nuvens depois da chuva. Aí ele continua dizendo que no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, todas as vozes do canto se abaixarem. Como também, quando temerem os que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa.
e os planteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despadeça o corpo de ouro, e se despadeça o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como a era, e o espírito volta a Deus, que o deu, e vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Um assunto que até assim, para se entender, a maneira dele expor aqui, fica meio até difícil para entender, né? Mas nós procuramos de todas as formas, debaixo sempre das orientações do Espírito Santo, para poder interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus aí fala para lembrar do Criador nos dias da mocidade. Quando fala lembrar, essa palavra lembrar, a palavra diz que lembrou Deus de Noé e toda a sua família que estava dentro da arca. Mas será que Deus esquece? Eu creio que não, porque na onisciência de Deus, na sua onipresença, não tem como Deus esquecer. Observe bem. Observe uma coisa. Lembrar, vamos ver o texto, capítulo 8 de... Lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todos que estavam na arca. Depois que as águas se abaixaram, tudo, Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Deus fez passar um vento, aí aquietou as águas, aí a arca pôde pousar em terra e essa família foi salva da parte de Deus, a família de Noé. Lembrar é difícil, viu? Porque às vezes nós também esquecemos de coisas que foi muito importante, de pessoas que fizeram tão bem para nós e nós passa despercebido, né? Então veja bem, o Espírito Santo lembrou Simeão acerca do Messias. Porque Simeão aguardava o Messias. Ele já tinha falado com Deus a respeito, diz o texto de Lucas, no capítulo de número 2, que ele não ia descansar, porque diz o texto que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo, temente a Deus, e esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Foi revelado para ele que ele não morreria. Promessa de Deus na vida de alguém, porque Deus não é homem que minta, Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, olhe bem,
Deus prometeu, fez promessa, que nem fez para Simeão, que ele não iria morrer, mas que ele ia pôr nos braços o Messias. Deus cumpriu a promessa, porque Deus cumpre a minha e a tua promessa se ele fez. É só aguardar o tempo. Não importa se está passando os anos, se passa 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30, não importa. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, fique tranquilo, descansa no Senhor, como disse o salmista Davi. Só fica esperando nele, que ele vai cumprir. Observe bem, e pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes procederem segundo a lei, para apresentar o menino. E então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viu a tua salvação. Aí ele pega o menino, abençoa o menino Jesus, com 12 anos. Deus cumpre promessas. Creia nisso. Mas olhe bem, não vou me apegar às promessas. Lembra-te do que? Quando nós olhamos e vemos as orientações da palavra de Deus sobre o lembrar, Deus quer sempre nos pôr em memória, para que nós não venhamos depois falar que estamos passando em branco. Não, de forma nenhuma. Mas observe, a palavra de Deus diz que no capítulo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Deus está sempre dando um alerta para a pessoa ter tempo. Quando ele chegou para o rei Ezequias, olha, prepara, ordena aí a tua casa, porque tu morrerás. Aí ele clamou ao Senhor. E quando já o profeta Isaías estava já saindo do templo, Deus bradou e falou para Isaías voltar e falar: olha, diz lá para o meu servo que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom. Aqui diz que lembra do que tem recebido, o que tem ouvido, e guarda. E se for necessário, dependendo, arrependa-te do que está fazendo na tua vida, enquanto há tempo. Mas que o dia aceitável ainda é hoje. Hoje é dia de se converter, de voltar, olhar e ver que o caminho que você está trilhando não é bom. Escute bem, nós vamos falar a respeito do ser humano daqui um pouco. A igreja de Sardo não estava esquecida para com o Espírito Santo, mas tens recebido, vê o que você tem recebido. E quando na epístola de João, ele vai falar assim, capítulo de número 8, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Paulo aqui na terceira epístola, João, nessa terceira epístola, e Judas também no capítulo 17, diz assim, olha, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos,
e de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Lembrar que no tempo vindouro como hoje, há pessoas com uma qualidade totalmente contra os princípios de Deus. Lembrar também de que tem recebido. Quando nós olhamos Paulo na carta aos Romanos, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. O que é que temos recebido? A reconciliação com Jesus Cristo, a qual nos reconciliou agora diante do Pai, nosso Deus, onde a parede que ali causava uma divisão entre nós e Deus, através da morte e do sacrifício de nosso Salvador Jesus Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo, a parede foi derribada e agora nós temos acesso para com Deus. A liberdade. Quando vemos esse o guardar, a qual o Eclesiastes aí no capítulo fala, Eclesiastes capítulo até 1, ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Sempre tem um alerta para como nós vamos proceder diante de Deus. Quando Deus chama Abraão, aí Deus faz algumas ordenanças ao patriarca Abraão e diz assim ao patriarca Abraão, veja bem, no capítulo de número 15, nós vamos ver que Deus fala com Abraão dessa forma: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então Abraão disse: Senhor Jeová, eis que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno, Eliezer. Aí Abraão fala que não tem filho, a sua idade. Aí Deus de novo vem, depois que ele concede o filho a Abraão, Deus vem dizendo para Abraão assim: então disse, não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, teu único filho. Por quê? Eles até se anteciparam, Sara, mas Abraão, ele, diante de Agar, a possuiu e ela deu um filho chamado Ismael. Hoje é a nação ismaelita, os povo do Islã. E agora Deus concede a bênção, a promessa, porque Deus não mente. Se Deus promete, Ele dá. Aí Deus prometeu a Abraão de dar um filho a Sara, e avançada na idade. E depois de 20 anos, Sara engravida. E quando tem um filho, o menino vai crescendo, aí Abraão, Deus fala para ele: Abraão, sacrifica agora o teu filho no monte que eu vou te indicar. E Abraão obedeceu e por fé ele foi. Pegou os escravos, quando estava ao pé do monte, falou para os escravos ficar ali e ele falou uma palavra profética: eu e o menino vamos adorar a Deus e voltaremos. Mas dentro do coração dele, ele sabia que ele ia sacrificar
Isaque. Mas quando ele ergueu o cutelo para sacrificar o menino, Deus bradou: não, Abraão, não faça tal com o menino. Aí falou: olha para trás. Aí tinha já um cordeiro, um substituto para lhe oferecer em holocausto. Assim foi o Salvador Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Se fez sacrifício vivo para nos dar a bênção, para nos dar, mediante a graça, a salvação e vida eterna. Mas olhe bem, quando olhamos aí, ainda no livro de Provérbios, nós vamos ver aí que o livro de Provérbios diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Sempre vai vir a orientação para o povo de Deus para guardar os mandamentos. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 10, relata o seguinte: capítulo 10, verso de número 28, diz assim: não temas os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A esse deve temer. Quem? A Deus. Ainda que o povo aí, olha, não temais os que matam o corpo. O matar o corpo, que nós vamos daqui um pouco abordar no livro de Eclesiastes, queira ou não, o corpo vai desfalecendo. Que adianta matar o corpo, mas e a alma? Você não pode mandar para o inferno? Só ele. Então, vemos aí que não temas. Essa palavra temer significa não tenha medo. Então, aqui nós vemos o seguinte, uma coisa muito importante: os que matam o corpo. Quando nós olhamos aí no livro de Eclesiastes, que nós vamos se prender muito agora a ele, nós vamos observar o seguinte, que aí já no verso 1, em Eclesiastes 3,15, diz lá que Deus pede conta. Deus pede conta. Quer ver? Olha bem. O que é, já foi. E o que há de vir, ou o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. E se Deus pede conta do que passou, quando nós olhamos aí o versículo 11 e 9, ainda de Eclesiastes, diz assim: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Você pode fazer tudo isso aí, mas saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Eclesiastes capítulo 11, verso de número 9. Deus, você pode ficar aí à vontade, fazer o que você quer, mas depois vai chegar a hora do juízo, da prestação de conta, como foi que você procurou de várias formas matar o corpo. E o corpo é casa espiritual, segundo Pedro ensina.
O corpo é templo do Espírito Santo, segundo Paulo na carta aos Coríntios, revela que nós somos o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Mas e como nós, por si próprio, matamos o corpo? Como nós somos homicida de nós mesmos? Aí está aqui a revelação no capítulo de número 12. Quando Deus aí fala, olha, que os prazeres da vida ainda podem até ser desfrutados. E não espere pelos dias da velhice. Pode desfrutar aí na sua mocidade, olha, arrebentar. Quando a vitalidade já estiver acabando, contudo, é o caminho divino e não é devassidão, que deve ser o guia ao prazer. O que? O caminho do Senhor, que deve ser o guia do prazer. Mas se a pessoa quer buscar o seu prazer de forma que o mundo oferece, tem a liberdade, só que Deus vai pedir conta. Deus te pedirá conta. Então, comenda prazer inteligente. Satisfaça os anseios do teu coração. Continua. Deus continua pelo escritor. Ele continua aí no verso de número 10. E vai dizendo o que no verso 10? Porque as pessoas abusam demais da sua vida. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Porque a adolescência e a juventude são vaidades, mas que tem que tirar a maldade de dentro do ser humano. Aí ele vem dizendo, lembra do teu Criador. Talvez fique melhor assim, traduzido. Lembra então do teu Criador. Lembrar de Deus. A gente às vezes não lembra nem o que comeu ontem à noite. Eu vejo na igreja, quando se lê um texto da palavra de Deus, depois de alguns minutos se perguntar onde foi lido, ninguém lembra mais. A falta de atenção. A gente lembrar de alguém que fez algo bom é tão difícil. Mas alguém que fez algo mal para nós é tão fácil de lembrar e vir à tona. E lembrar de Deus. Saber que Ele é o Criador de todas as coisas. Ter isso em mente. Aí olhe bem. Lembrar do Criador, aí ele vem dizendo, antes que se escureça o sol. Como que é isso, hein, irmão Ildefonso? É que a imagem nesse versículo e nós seguintes tem produzido uma variedade de interpretações. Mas a maioria dos comentaristas, dos pesquisadores, dos estudiosos, na maioria desses comentários, aceitam a passagem como uma extensão do conselho do autor e a que seus leitores desfrutem da mocidade. Esses versículos são provavelmente uma alegoria sobre o declínio da idade avançada e da proximidade da morte. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade.
antes que venha os dias, antes que venha os maus dias e chegue os anos aos quais venha dizer que não tem contentamento mais. Tem pessoas que chegam à idade avançada que não vê a hora dele morrer. Já a vida que ele está na idade avançada não tem mais prazer algum. Eu tenho visto isso na vida de algumas pessoas. E pessoas que voltam a ser criança, a fazer coisa de criança. Esse ser igual criança é fazer coisa de criança. Muitas das vezes tem que usar fralda. Muitas das vezes sai fazendo suas necessidades dentro da casa. Não dá tempo às vezes nem de ir para o banheiro. Sai às vezes e não sabe voltar mais para casa sozinho. Pense bem, por isso que aqui o autor diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque nos dias da mocidade você está são. Você está com a consciência, sabe, que está só captando, só está aprendendo lições da vida. Por isso que ele falou antes, jovem, você pode desfrutar e goza aí dos prazeres da tua mocidade. Lembra agora do teu Criador. Lembrar do teu Criador quando o sol já está escurecendo. Esse sol escurecendo, a vida já está indo-se embora. Que o sol nasce. Então veja bem, quando o sol escurece, o declínio da idade avançada e a proximidade da morte vai chegando, nós vemos aí que é como uma tempestade que obscurece a luz dos corpos celestiais, de modo que já não há mais calor ou resplendor, isto é, prazer na vida. Aí quando olhamos as figuras do sol, da lua, das estrelas, das nuvens, descreve aí a idade avançada. É como uma tempestade que vai obscurecendo a luz dos corpos, quer dizer, o vigor. O sol ele nasce um calor, esplendor grande, mas quando já vai chegando a tarde e vai se pondo, já vai se desfalecendo. A lua nasce brilhando, clareando, mas também depois já vai se apagando. As estrelas aparecem, mas daqui um pouco as nuvens chegam e elas desaparecem. Quando o sol escurece na minha e na tua vida, o que você está fazendo? Está lembrando do Criador? Agora ele fala a respeito os guardas da casa. Quem são esses guardas da casa? É comparado ao corpo do homem uma casa. O corpo, nós, como Pedro falou, que somos casa espiritual. Então, comparado agora como uma casa, o corpo do homem, e os guardas são as mãos e os braços. Ainda bem? Quem são os guardas da casa? As mãos e os braços. Porque com as mãos nós fazemos tudo. Com os braços nós calculamos a força que temos.
a defesa de poder se defender e atacar. E quando os braços e as mãos já não estão mais com condições, eu vejo pessoas nos dias atuais com dores já nas mãos, outros que perderam a mão, perderam a flexibilidade da mão, perderam a flexibilidade do braço. E hoje ele vê a carência que quando ele era jovem, que com as mãos e os braços fazia muita coisa e hoje não faz mais. Aí agora, lembrar do Criador. Já os homens fortes são as pernas. Esses homens fortes que o escritor narra são as pernas, que ficam fracas ou não. Subir em uma cadeira com uma certa idade não sobe mais, principalmente em telhado, muro. Subir escada com a dificuldade, porque os homens fortes, esses homens fortes, agora é fraco. Não tem mais força nas pernas. E são as pernas que ficam fracas. E aí ele fala os moedores, que são poucos. Os moedores são os dentes, que ainda não caíram. Os dentes que às vezes ainda não caiu, mas de muitos com uma certa idade, já não tem dente algum, necessário para uma prótese dentária, e mesmo assim não fica bem. Não dá valor nenhum quando jovem, nos seus dentes, de cuidar dos dentes, proteger os dentes, tirar as cáries do dente, recuperar um dente e não arrancá-lo. E quando chega a idade avançada, vai ver que para comer a dificuldade que tem, às vezes tem que engolir, e o estômago que vai ter que triturar o seu alimento. Vai ver nas dificuldades que lembrar do Criador nos dias da mocidade tem muita importância. Mas olhe bem, já os moedores são poucos dentes e ainda não caíram, mas caem. E os olhos na janela, quem são os olhos na janela? E que escurecem? Esses aí são os olhos que tornaram fraco. A visão de muitos, às vezes até na adolescência, a visão já vai ficando curta, pequena, com dificuldade para enxergar. E quando chega a velhice, é raramente ter um idoso com as vistas saudáveis. Mas a maioria é necessário usar óculos e muitas das vezes o que vai ler com letra grande ou gigante. Quando os olhos nas janelas. A forma da palavra porta, no hebraico, é um duplo sentido, sugerindo, portanto, duas portas ou portas duplas. Ou portas duplas. Que nós temos ouvidos e temos olhos. Temos nariz, temos duas portas para sentir o cheiro ou de um perfume, ou um ardor que não gostamos de sentir. Mas veja bem, temos duas janelas, ouvidos. Essas portas, às vezes, elas não abrem mais e muitas das vezes não fecha mais. Quer dizer, o baixo ruído da moedura refere-se também, esse baixo ruído da moedura, ouvido você não está conseguindo mais ouvir mais.
Hã? Que você falou? E quando fala do ruído das moeduras, quando você está comendo um biscoito, muitas das coisas que você vai comer tem o ruído do alimento que você está triturando com os dentes, com a boca. E agora a boca sem dente não vai ter mais ruído. É incapaz do velho homem de dormir e está ilustrado pelo fato dele se levantar à voz das aves. Filhas da música são as notas musicais e se ouvem com dificuldade. Os filhos da música. Você não ouve mais, a dificuldade para ouvir. E quando eu vejo uma passagem em Samuel, deixa eu procurar aqui no livro de Samuel, uma passagem aqui de Barzilai. Vamos aqui ver aqui. A passagem de Barzilai diz que ele, quando ele fez um benefício a Davi, e quando Davi quis retribuí-lo por o que ele fez, ele estava já numa idade avançada e com isso não ouvia mais, não sabia discernir a música. Se não me falha a memória, está em 2 Samuel. Vamos observar, estou achando ainda que eu não guardei de cabeça. Essa passagem está aqui, capítulo de número 19, o verso de número 31 diz assim: E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. Quando fala homem muito grande, era um homem de posses, um homem de riqueza. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos, sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia o teu servo mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Aí ele se esclarece as condições dele numa idade de 80 anos, avançada, e que não tinha mais condições para nada, a não ser morrer. Aí então observe bem, a maneira dele aí agir, com essa incapacidade do velho, até para dormir, de levantar a voz das aves, filha da música, que são provavelmente, é as notas que ouve com dificuldade por causa da audição prejudicada. Aí vem dizendo, o que é alto? Esse o que é alto fala de fôlego, que torna difícil uma escalada. Para subir, para andar, correr nem fale de correr, que uma pessoa com uma certa idade, como disse no livro de Salmos, depois de 70 anos só é cansaço e fadiga. Então, lembrar do Criador na mocidade e depois olhar que a idade passou, o tempo passou, a idade chegou e agora você não tem mais fôlego para subir uma escada com rapidez ou lentamente. Você vai se cansar, vai parar no meio dela, já vai pôr as mãos nas cadeiras, que já tá, não aguenta mais ficar estirado. Eu
estou te falando de coisa que é bom lembrar da mocidade agora, do Criador. Antes que venha esses dias que vai chegar. Olhe bem, o que é alto? A falta de fôlego, que torna difícil uma escalada. O homem tem temores no caminho. O que é isso? É porque não pode confiar em suas frágeis pernas. Então aí o homem tem temores no caminho. Ele não confia mais. Para sair de casa, só se alguém levar de carro. Que às vezes ele não consegue mais dirigir, a visão não está mais boa. Aí vem dizendo, ó, o seu caminho pelas ruas estreitas e apinhadas de gente, não consegue andar no meio da multidão. Olhe bem. Agora ele fala da amendoeira. O que é isso? Talvez podemos observar que é a figura do cabelo grisado. Assim como o meu já está ficando cabelo grisado. Pois embora as flores da amendoeira sejam a realidade rosadas, quanto à vista a certa distância, a ave em que plena florescência tem um aspecto branco, é como se estivesse recoberta de neve. E há pessoas que essa amendoeira, os seus cabelos já está branco como a neve. A gente olhar e ver alguém com a amendoeira toda branquinha, deixou de ser grisado, agora está toda branquinha como a neve. Aí veja bem, não consegue mais se movimentar, os seus membros endurecidos, e endireitar o seu corpo. Fala de quê? Porque até aí o momento falávamos da amendoeira. E o gafanhoto te for um peso. Uma expressão que fica até difícil para entender. Quando o gafanhoto te for peso. O gafanhoto se moverá pesadamente. É a figura do ancião, do velho, do homem velho, enrugado, que mal consegue movimentar-se, e os seus membros endurecidos e não consegue endireitar mais o seu corpo. E a frase de perecer o apetite. Agora vem o perecer o apetite. As amoras se tornarão ineficientes, que refere-se ao tipo de amora afrodisíaca que estimula o apetite sexual ou físico. Perdeu o apetite. Enquanto é jovem, está igual lagarta, comendo toda a folha. Está igual no tempo, a formiga, ela começa a trabalhar, não chega o tempo dela trabalhar, por onde você vai só vê a formiguinha levando um pedacinho de folha cortada para dentro da sua casa. Mas aqui o gafanhoto for um peso. E o seu apetite, esse apetite sexual, até mesmo o apetite de se alimentar não é mais como antes. É só um pouquinho de nada. Às vezes quem olha fala, será que ele vai conseguir se alimentar com esse pouquinho que come? Não consegue mais encher o bucho, como diz o ditado popular. Comer de baciada, não consegue mais. A dificuldade. O prazer sexual, para muitos com 60, 70 anos, já perdeu o apetite
só sabe falar uma coisa: não quero mais saber de mulher. Ficou desgostoso da vida. Por quê? Porque perdeu o apetite. Amor afrodisíaco. Perdeu a amora. E o fio de prata, irmão Ildefonso? Esse fio de prata fala-se da lâmpada luxuosa prendendo do teto. A lâmpada prendendo sobre o teto, né? Fixada como um fio e logo após a lâmpada. O fio de prata. Lâmpada luxuosa prendendo o teto. Aí é uma corrente que foi arrancada de maneira de que caiu estrondosamente no chão e o azeite foi derramado, o vaso quebrado e a luz se foi. A luz é símbolo da vida. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo e sal da terra. Ele falou: eu sou a luz do mundo e quem andar na luz não tropeça em trevas. Mas agora aqui na velhice, o fio de prata não aguenta. É derramado. Quando fala do cântaro, a roda, ele continua da mesma maneira, ainda transmitindo a ideia, mas usando o símbolo da água que é tirada do poço. O cântaro e a roda. O cântaro se quebrou, portanto não pode mais conter água. Isto é, a vida. A roda se quebrou de modo que a água já não pode mais ser puxada. A roda quebrou. Do salírio, quem tem poço em casa ou quem já teve, lembra que por uma roda, muitas das vezes, era por onde puxava a água do poço. Mas a roda se quebrou e o cântaro se partiu. Já não há mais condições de ter reservatório de água, quer dizer, está indo a vida embora. O pó volta à terra. O corpo volta àquilo do que foi, aquilo que foi feito, a qual façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem do pó, já a mulher fez da costela, de uma das costelas de Adão. E o fôlego da vida torna a sua forte. O homem agora deixa de existir como homem. E agora? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Talvez hoje você está velho, está aí se lamentando da vida. E o que você é jovem, o que você faz, como você utiliza a sua vida para com Deus, vai refletir na sua velhice. Aí nós vemos velhos rabugentos, velhos que sem condições da gente tolerar eles na sua velhice. Porque quando eram jovens, eles não agiram segundo os princípios dos ensinamentos de Deus. E muitas das vezes o medo até de morrer. E muitos deles mal saem mais de casa, mal tem mais prazer de conhecer outras coisas novas na sua idade avançada. Muitas das vezes está doente em uma cama. Tudo refletindo o que você é hoje na tua mocidade, vai refletir lá amanhã.
Mas antes que venha esses dias maus, lembra-te do teu Criador. E uma das coisas mais importantes é lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a pessoa passa a desfrutar do que Deus dá, diz as Escrituras no Salmo, se não me falha a memória, Salmo 90. Salmo 90 diz o seguinte, que na sua velhice darão frutos. Na velhice darão frutos. Que coisa linda, né? Diz assim, que a duração da vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, é melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nos voamos. Mas aí ele vem dizendo assim, ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. A ele, alegra-nos, pois, pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Alegra-te. Então, na velhice, diz aí um texto, que na velhice ainda darão frutos. Eu sou um desses que estou com 62 anos. Deus permitiu de me dar um filho com 57 anos. Agora está permitindo de novo de me dar mais outro filho. Deus tem feito crescer e aumentar a minha genealogia. Estou indo para segundo bisneto. E eu só posso dizer, glória seja dada ao Criador. Pense bem, pense a vida agora como está.